Bom, a gente vai mudar um pouco agora de assunto e ao invés de ver preço de anarquia, né, de jogos, a gente vai mudar bastante de assunto e a gente vai ver um assunto chamado projeto de mecanismo. Bom, tem toda uma área chamada teoria da escolha social e a ideia é que a sociedade, de alguma forma, precisa escolher coisas, né? Então, se você pensar desde eleições, né, tipo, quem serão os representantes, até decisões do tipo, que projeto realizar, né? Por exemplo, se você pensar no Instituto de Computação, tem a congregação que vai precisar decidir onde gastar o dinheiro do instituto num determinado ano, se aprova ou não determinados projetos e etc. Então, a escolha social é a ideia de que a gente precisa tomar uma decisão que ela vai agregar as preferências dos diferentes participantes da sociedade, dos diferentes membros da sociedade. Então, você quer pegar quais são as opiniões, as preferências dessas pessoas e tomar uma decisão baseado nisso, de forma a levar essas decisões, desculpa, essas preferências, levar essas preferências em consideração. Aí, projeto de mecanismos é a ideia de como tomar essa decisão, considerando que os participantes vão agir racionalmente, né? Então, olhar desse ponto de vista de teoria dos jogos. Então, eu quero tomar uma decisão, agregar as preferências dos participantes, só que os participantes eles vão fazer aquilo que é melhor para eles. Né? Eles podem ser egoístas, por exemplo. Né? E isso daqui é necessário porque só os participantes conhecem suas reais preferências, né? Então, só eu, como membro da congregação, sei o que eu acho que é mais vantajoso que o Instituto gaste o dinheiro desse ano, né? Mas eu posso mentir sobre isso numa votação para ter algum tipo de ganho. E não precisa ser um ganho financeiro, não estou falando de corrupção nem nada, mas pode ser que se eu votar num certo projeto, aquele projeto vai perder de qualquer forma. Então é melhor eu votar em outro projeto que me agrada mais do que um outro que poderia ganhar. Aí eu vou elaborar mais sobre isso, né? Então, em termos de eleições, a gente quer eleger, por exemplo, um presidente e a gente quer agregar quais são as preferências das pessoas em relação aos candidatos para tomar uma decisão, né, da sociedade de quem deve ser o presidente. Em termos de mercados, né, tem as preferências de compras e vendas das pessoas e a gente quer agregar isso para decidir quem deve receber qual produto, quanto deve ser cobrado e etc. Né? E leilões, isso fica mais claro ainda, né, que eu quero vender um item para uma sociedade, né, para um grupo de participantes, e eu quero decidir quem deve ficar com esse item e quantas pessoas devem pagar. Também pode ser questões de política governamental, né? Sei lá, a gente sempre tem opiniões divergentes em relação à política governamental, então você pode pensar que tem um grupo, sei lá, digamos, de ambientalistas preocupados com o meio ambiente, mas você tem um grupo do agronegócio que está preocupado com o desenvolvimento do agronegócio, tá? Então, um pode querer preservar, o outro pode querer explorar, e a gente precisa, de alguma forma, agregar essas preferências e tomar essas decisões. Então, a gente vai começar essa parte de projeto de mecanismos focando em eleições, tá? Porque a eleição vai capturar bastante essa ideia de agregar a preferência da sociedade. Então, você pode fazer uma eleição no sentido de eleger um presidente, um governador, um prefeito, um representante sindical, qualquer coisa do tipo, mas pode pensar que eleições também podem ser formas de decidir outras coisas, né? Então, se um projeto vai ser aprovado ou não, se a gente tem 10 formas diferentes de gastar o dinheiro do instituto,
qual dessas formas deveria ser escolhida, né? Então eu vou falar eleição, mas você poderia pensar como votação também, né? De outras coisas além de eleger pessoas. Então, quando você tem dois candidatos numa eleição, é normal você pensar que você vai querer que ganhe o que for escolhido pela maioria, né? Não faz muito sentido você escolher aquele que a minoria votou, né? Porque isso, de certa forma, não combina a preferência da sociedade. Você só tem duas opções, né? Você vê quem é mais preferido. Mas se a gente tiver três candidatos? Bom, se a gente tiver três candidatos, digamos, candidato ABC, a Ana, Beto e o Carlos, tá? E aí, digamos que você tem três eleitores só, e as preferências são as seguintes. O eleitor 1, ele prefere a Ana do que o Beto, do que o Carlos. Tá? Então, a anotação que eu vou usar nessa aula é esse maior curvo, né? Que representa a sucede. Tá? Então, isso daqui é uma forma matemática de eu falar sobre preferências ou sobre ordenações, né? Então, de certa forma, estou falando que A é maior que B, que é maior que C. Então, o eleitor 1, esse 1 aqui, ele prefere Ana ao Beto e o Beto ao Carlos. Tá? Essa é a forma de ler essa anotação. Tá? E aí, o eleitor 2, ele prefere o Beto ao Carlos e o Carlos à Ana. E o eleitor 3 prefere o Carlos à Ana do que ao Beto. Certo? Então, a gente imagina que tem esses três eleitores com preferência. Quem você escolhe para ser eleito? Tá? É uma pergunta difícil, né? Todo mundo prefere... desculpa. A Ana aparece na posição 1, na posição 2, na posição 3, uma vez. O Beto aparece na posição 1, 2 e 3 uma vez. O Carlos aparece na posição 1, 2, 3 uma vez. Certo? Então, se você olhar... Vou acertar aqui. O mais preferido, você tem empate. Se olhar o segundo mais preferido, tem empate, certo? Então tá tudo empatado aí, né? E o que o Condorcet descobriu é que quando você tem essa eleição, você ainda tem um outro paradoxo. Qualquer escolha de candidato que você fizer, você vai deixar 2/3 da população insatisfeita. Tá? Por exemplo, se você escolher a Ana, né, o eleitor 2 fala assim, pô, mas eu preferia que você elegesse o Carlos do que a Ana. E o eleitor 3 também acha que o Carlos é melhor do que a Ana. Né? Então, o 2 e o 3, juntos, eles preferiam o Carlos do que a Ana. E você elegeu a Ana. Mas como é tudo simétrico aqui, se você escolheu o Beto, né? Se você elegeu o Beto, o eleitor 2 está feliz, mas o eleitor 1 fala assim, eu preferia a Ana ao Beto. E o eleitor 3 fala, eu também preferia a Ana ao Beto. Então, 2/3 da população está insatisfeito com a escolha que você tomou. Tá? Nesse modelo, onde as pessoas têm uma ordem de preferência entre os candidatos. Né? Então, tem o candidato que eu mais gosto, que é o que eu mais queria que fosse eleito, o segundo candidato que eu mais gostaria que fosse eleito, até o último candidato que eu gostaria que fosse eleito. Tá? Então, isso já mostra um problema inerente de eleições. Né? Quando a gente escolhe um candidato, você pode deixar boa parte da população insatisfeita. E aqui é um exemplo com 3 eleitores, mas claro que você poderia falar que tem N sobre... N sobre 3 pessoas com essa preferência, N sobre 3 com essa e N sobre 3 com essa. Tá? Então você tem 2/3 de N insatisfeito. Bom, tem vários métodos de votação para a gente fazer eleição, certo?
E aí tem, por exemplo, tem o método brasileiro, você tem primeiro turno com todos os candidatos, depois você faz uma eleição no segundo turno. Você tem alguns lugares que você faz pontuação para as pessoas e assim por diante. Tá? Então tem várias formas de votar. E uma coisa que a gente gostaria é evitar voto estratégico. Tá? Então imagina que você prefere a Ana do que o Beto, do que o Carlos. Tá? Mas você olha e fala assim, pô, a Ana não tem chances de ganhar essa eleição. Então pode ser que você fale o seguinte, eu vou votar no Beto, né, para evitar que o Carlos, que é o que eu menos gosto, ganhe. Tá? Então, as pessoas até chamam isso em geral de voto útil, né? Você tem aquele candidato que tem, pela pesquisa eleitoral, tem uma chance muito pequena de ganhar, e a pessoa, apesar de preferir que aquele candidato ganhe, não vota nele, mas vota em um outro candidato que tem uma chance maior de ganhar para tentar fazer com que aquele candidato ganhe. Então a gente gostaria, em teoria, de evitar isso, né? A gente gostaria que a sociedade revelasse os membros da sociedade revelassem a sua real preferência, né? Para que a gente fizesse uma escolha, digamos, mais justa para a sociedade, né? Ao invés das pessoas mentirem qual é a preferência delas, para tentar ter algum tipo de para tentar, de certa forma, influenciar o resultado da eleição. E aí a gente tem o teorema de Guibert-Satterthwaite, que diz, basicamente, não dá para evitar isso. Tá? Então, todo método de votação que tem pelo menos 3 candidatos, pelo menos 2 candidatos, tem esse problema, tá? O problema do voto estratégico. Isso daqui, esse teorema, vai ser o teorema do famoso teorema de Arrow, que eu vou provar, e aí depois o teorema de Guibert-Satterthwaite, ele sai do teorema de Arrow. Então, a gente vai precisar de algumas notações, algumas definições para essa aula. Então, a gente tem um conjunto de alternativas A, certo? Então, a gente está votando em alguma coisa e a gente tem quais são as opções, quais são as alternativas. Tá? Numa eleição, seriam os candidatos. E aí a gente vai chamar de L o conjunto de todas as permutações do conjunto A. Tá? Então, essas permutações são as possíveis ordens de preferência. Eu prefiro a alternativa 7 do que a alternativa 3, do que a alternativa 4, do que a alternativa 1 e assim por diante. Tá? Então, se eu permutar essas alternativas, são todas as preferências possíveis que a população poderia ter. E aí, cada jogador vai ter, então, uma preferência, né, sobre o conjunto A. Tá? Então, minha anotação vai ser esse maior torto I. Então, o maior torto I indica qual que é a preferência do jogador I. Tá? Então, isso é um elemento de L. E é para poder escrever coisas do tipo, eu prefiro a alternativa A do que a alternativa B, do que a alternativa C e assim por diante. Tá? Pode ser que o J prefira B, a C do que a A e assim por diante. Tá bom? Então, essa notação aqui, eu vou usar ela o tempo todo e ela se representa, então, uma permutação qualquer do conjunto A, que é a preferência do jogador I, né? Da alternativa que ele mais prefere para a alternativa que ele menos prefere. E aí, quando você pega o maior 1, maior 2, maior N, até maior N, né?
Então, a preferência do jogador 1, preferência do jogador 2, ou eleitor 1, eleitor 2, até o eleitor N, a gente chama isso de um perfil de preferência. Tá? Lembra o perfil de estratégias que a gente viu quando a gente estava falando de jogos, né, de maneira geral. Mas eu não estou definindo um jogo aqui ainda, tá? O jogo vai entrar um pouco mais naquela parte do teorema do Hilbert-Sartee. E aí a gente vai olhar para dois tipos de função. Uma é a função de bem-estar social, tá? Que eu vou denotar por um F maiúsculo. E ela faz o seguinte, dado um perfil de preferências, ela me dá uma ordem de preferência. Então, dado o N permutações, ela vai escolher uma permutação de alternativa. Tá? Já vai ficar mais claro no exemplo isso. A função de escolha social, dada a preferência da sociedade, vai me dar uma alternativa. Então, essa Fzinha, ela, dado que todo mundo, preferência de todo mundo, ela me dá uma alternativa. Essa daqui, ela me dá uma ordem de preferência, representaria a preferência da sociedade como um todo. Então, se você pensar, essa daqui é como dizer, o candidato fulano ganhou a eleição. Essa daqui é como falar assim, fulano ficou em primeiro lugar, cicrano em segundo, Deltrano em terceiro e assim por diante. Tá? Então vamos olhar a função de bem-estar social F, que considera apenas a primeira opção. E ela desempata de alguma forma determinística. Tá? Então, por exemplo, a gente podia ter 6 eleitores, né? O primeiro prefere a Ana do que o Beto, do que o Carlos, o segundo o Beto do que o Carlos, do que a Ana, e assim por diante. Tá? E aí eu estou falando que essa função, na verdade, só olha para a primeira opção da preferência de cada membro da sociedade, que é, por exemplo, o que acontece na eleição. Né? Na eleição, a gente não diz a nossa ordem inteira de preferência, a gente só diz quem é o nosso candidato mais preferido. Tá? Pelo menos na eleição brasileira. Né? E aí aqui a gente tem um empate. Né? Tanto a Ana, quanto o Beto, quanto o Carlos são votados cada um 2 vezes. E digamos então que a minha função, por acaso, ordena o desempate dela é por ordem alfabética. Tá? Então, F, dada essas 6 preferências da sociedade, né, esse perfil de preferências, me dá uma... desculpa, eu falei que era por ordem alfabética, mas aqui não é. Me dá alguma ordem de preferência represente a sociedade. Então, digamos, por exemplo, a gente tem desempate algumas vezes por critérios de idade. O mais velho ganha porque tem senioridade. Então, você pode ser que teve a mesma quantidade de votos A, B e C, só que A é mais velho do que C e C é mais velho do que B. Então, você tem um critério de desempate. Esse foi o resultado da nossa função F, Fão. A função F, que considera apenas a primeira opção e desempata de alguma forma determinística, para esse perfil de preferências, poderia ser, por exemplo, só a Ana, a resposta dela. Tá? Então, a diferença da Fzinha para Fzão é essa. A Fzão, ela está me dando ela está querendo me dizer qual é a preferência entre todas as alternativas da sociedade, enquanto que a Fzinha está me dando uma alternativa para a sociedade. Outra opção, você pode ter uma função de bem-estar social F, que dá pontos dependendo da posição do candidato. Então, a primeira posição pode ser 2 pontos, segunda posição 1 ponto, e desempata de alguma forma determinística. Né? A terceira posição seria 0 ponto. Então, aqui a gente tem aquela mesma ordem de preferência, né? Mas se você contar, você vai ver que todo mundo está empatado com 6 pontos. Né? A Ana aparece 3 vezes como a primeira opção. Desculpa, eu vou voltar aqui que eu acho que eu falei besteira. Não, desculpa, eu falei que tinha empate aqui, mas não tem empate não, tá?
A Ana apareceu em primeiro lugar 3 vezes, o Carlos 2 vezes e o Beto 1 vez. Tá? Essa outra função social, aí sim a gente tem um empate, né? A Ana ganha 2, 4, 6 pontos, e depois ela é sempre o último lugar. O Beto ganha 2, 3, 4, 5, 6 pontos, e aí ele aparece uma vez em último lugar. E o Carlos ganha 2, 4, 5, 6 pontos. Então todos eles empatam, e aí agora desempata de alguma forma determinística. Aí sim poderia ser, por exemplo, um critério de idade, um índice, qualquer coisa do tipo. Aqui, só como exemplo, eu escolhi que B é maior que C é maior que A. Tá? Então, a partir dessas preferências da sociedade, a gente calculou essa preferência aqui. A partir de maior 1, maior 2, até maior 6, a gente escolheu essa preferência maior aqui, maior turno. Tá? Então, essa F, então dependendo da F, claro, né, são funções que eu estou falando, elas podem dar resultados diferentes. E ainda fazer algum tipo de sentido, né? Então, a mesma coisa para uma F'inha, aí a F'inha poderia dar um resultado B, por exemplo, né? Por causa de algum critério de desempate. Tá? Então, aquela primeira F'zinha dava resultado A, essa F'zinha dá B. Até para mostrar que... e as duas formas de eleição são, digamos, legítimas, né? Então, isso também mostra uma certa dificuldade. Dependendo da função F'inha ou F'ão que você escolher, você pode ter resultados diferentes e ainda assim ser um método de eleição, digamos, justo de uma certa forma. Tá? Então a gente vai começar a olhar, a ideia é chegar nesse teorema de Arrow, que vai dizer uma coisa muito impressionante sobre qualquer função Fzão, qualquer função de escolha de bem-estar social. Tá? Para isso a gente vai precisar de algumas definições. Então, primeiro, a definição de unanimidade. Então imagina que os 6 eleitores preferem a Ana do que o Beto, do que o Carlos, certo? Então a gente diz que essa função de bem-estar Fzão, ela é unânime se ela responder que A é maior que B, maior que C, né? Então se todo mundo prefere, todo mundo tem a mesma preferência, né, entre as alternativas, uma boa eleição, né, uma boa função de bem-estar social seria unânime. Diria aquilo que a sociedade toda está dizendo em uníssono. Né? Então todo mundo prefere A, B, A, C, então você esperaria que essa eleição, se ela faz o mínimo de sentido, ela diga que A é melhor que B, melhor que C. Mas e se o eleitor 6 tiver outra preferência? Então, do 1 ao 5, todo mundo prefere igual, mas o eleitor 6 prefere alguma outra coisa. Digamos, B maior que A, maior que C. Tá? Ou, digamos, A maior que C, maior que B. Tá? Aí F pode devolver qualquer preferência. Tá? Dizer que a função é unânime significa que ela respeita a unanimidade, não a maioria. Tá? Então, quando você tem... quando todo mundo concorda, a função F dá esse mesmo resultado. Quando pelo menos uma pessoa discorda, aí a função F pode fazer qualquer coisa que não me importa. Tá? Não significa que ela não é mais unânime. Por exemplo, ela podia responder o que o 6 disse, por mais estranho que talvez isso possa parecer, tá? Mas ela ainda assim seria unânime se sempre que todo mundo concordar, ela der o que as pessoas escolheram. Então, se você pensar numa eleição, a gente gostaria que ela fosse unânime, né? Não faz muito sentido se todo mundo acha que a Ana é melhor que o Beto, que é melhor que o Carlos, que o nosso processo eleitoral diga que o Carlos é melhor do que a Ana, que é melhor que o Beto. Bom, outra coisa outro conceito interessante é o seguinte: se você tiver uma função de bem-estar social F
que ignora o que todo mundo está dizendo, exceto o que o eleitor I está dizendo, tá? Então, você pega a preferência do 1, do 2, até do N, mas você sempre devolve, sempre, a resposta sempre é aquilo que o eleitor I preferir, a gente está ignorando, então, a preferência de todos os outros eleitores, a gente diz que F é uma ditadura. Não importa o que toda a sociedade queira, importa só o que o eleitor I quer. E aí a gente diz que esse eleitor I é o ditador, né? Então é uma votação onde todos os alunos de teoria de jogos algorítmicos votam, eu voto também, só que o resultado da eleição é o que eu escolhi, certo? Então eu estou sendo um ditador nessa eleição. O ditador é fixo, tá? Eu não estou querendo dizer que a função f às vezes escolhe a preferência do eleitor I, às vezes escolhe a preferência do eleitor J, tá? Você poderia ter uma função que ela olha a lista de preferências, certo? E de alguma forma escolhe aquela que melhor representa a sociedade. Isso não seria uma ditadura. A ditadura é sempre responder à preferência do mesmo eleitor I, não importa o que os outros disserem, não importa o que o I disser. O que o I disser vai ser o resultado da sua função F. Então, numa ditadura, a preferência escolhida é sempre do mesmo eleitor. E a gente gostaria, então, que as nossas funções não fossem ditaduras, né? A gente gostaria que as funções de bem-estar social, se fosse fazer uma eleição, ela de fato olhasse para a preferência da sociedade. E aí um outro conceito que talvez seja um pouco mais difícil de entender, né, é essa ideia de independência das alternativas irrelevantes. Tá? Então imagina que você tem essa preferência para essas 6 pessoas e você tem alguma função F de bem-estar social, ou seja, ela vai dar para a gente uma preferência representando a preferência da sociedade. Tá? Digamos que essa sua função F, para essas preferências, maior 1, maior 2, até maior 6, tenha dado como resultado que B é maior que C, maior do que A. Tá? Não me importa como ela chegou nessa resposta. Tá? Digamos que pode ser, por exemplo, fez a contagem de pontos, lá como eu expliquei antes, e desempatou por algum critério. Não me importa. E, então, isso daqui é uma ordem de preferência, né? Então, falando que B é maior que C, C é maior que A, por transitividade, B é maior do que A. Né? A gente sempre vai ter transitividade nessas preferências, tá? Então, essa função F, para esse perfil de preferência, concluiu que B é melhor do que A. Tá? E aí, digamos que as preferências da sociedade mude, tá? Mas mude só em relação a uma alternativa C. Então, algumas pessoas agora preferem mais a alternativa C do que eles preferiam antes. E outros preferem menos a alternativa C do que preferiam antes. Tá? Então, imagina o seguinte, você tem um candidato de esquerda, de direita e de centro. Então, tem as pessoas que, eu prefiro esquerda do que direita e eu prefiro direita do que esquerda. Né? Mas o centro, talvez esse candidato do centro pudesse ter mudado um pouco a preferência das pessoas. Pode ser que as pessoas agora preferem ele um pouco mais ou preferem ele um pouco menos. Tá? Então, imagina o que aconteceu foi isso daqui, né? A gente foi dessa
preferência da sociedade para essa preferência linha da sociedade. Tá? Então, olha só, o 1 preferia Ana, Beto ao Carlos, ele continua preferindo Ana ao Beto, mas agora o Carlos está aqui no meio. Tá? Então, o Carlos melhorou para ele na preferência dele. Tá? Para o 2, o Carlos piorou na preferência dele, mas ele continua preferindo Beto a Ana. Para o 3, o Carlos continuou igual. Tá? Então, você tem CBA e CBA. Para o 4 também. Para o 5, né, ACB. Para o 5, você tem CBA, agora você tem BAC. Ele era a primeira opção, agora ele é a última opção. Mas ele continua preferindo BAA. E o 6, o C era a última opção, passou a ser a primeira opção, mas ele continua preferindo Ana do que o Beto. Tá? E eu tinha falado para vocês que com essas preferências, sem o linha, a função dizia que B era maior que C, maior do que A. Tá? O que a gente gostaria é que agora B ainda fosse melhor do que A. Certo? Olha só, com essas relações, sabendo que o eleitor 1 prefere Ana Beto, que o eleitor 2 prefere Beto a Ana, que o eleitor 3 prefere Beto a Ana, que o eleitor 4 prefere Ana a Beto, que o eleitor 5 prefere Beto a Ana e que o eleitor 6 prefere Ana a Beto, a gente concluiu que Beto é melhor do que Ana. Certo? Mas aqui a gente também tem essas mesmas preferências. Então eu gostaria de concluir que Beto é melhor do que Ana. Né? Então o C ele deveria ser irrelevante para eu decidir se Beto é melhor que Ana ou se Ana é melhor do que o Beto. Né? Entre decidir se Ana é melhor que Carlos ou Beto é melhor que Carlos, tudo bem, aí o Carlos tem um papel. Mas a minha preferência sobre o candidato C mudar não deveria impactar no resultado da eleição quando a gente diz entre Ana e Beto. Tá? Então essa seria a ideia. Então como que é uma função f que é independente de alternativas irrelevantes? Para decidir se a Ana é melhor que o Beto ou se o Beto é melhor que a Ana, a f ela vai usar só as posições relativas entre Ana e Beto nas preferências da sociedade. Tá? Então, pega duas alternativas A e B e considera preferências, né, maior 1 até maior que N e maior 1' até maior do que N linha. E de forma seguinte, se o eleitor I preferia Ana a Beto antes, ele continua preferindo a Ana ao Beto. E se ele preferia o Beto a Ana, então ele continua preferindo o Beto a Ana. Tá? Então não mudou a opinião de nenhum eleitor em relação a Ana e Beto quando eu vim daqui para cá. Tá? Ou seja, A é maior do que é maior I do que B, C e somente C, A é maior I linha do que B. Tá? E considera os resultados dessa função f. Então, quando você aplicou f em maior 1 até maior n, você teve esse resultado aqui maior. E quando você aplicou f em maior 1' até maior n', você teve resultado maior linha. Tá? Então a gente quer que se aqui a gente concluiu que Ana é maior que Beto, então a gente quer concluir que Ana é maior linha do que Beto. E se a gente tinha concluído que Beto era maior que Ana, agora a gente quer concluir que Beto é maior linha do que Ana. Ou seja, a gente quer concluir que A é maior que B, C e somente C, A é maior linha do que B. Tá? Então isso daqui é só uma notação compacta para dizer isso que está aqui em cima. Tá?
Então, se não mudou as preferências relativas entre Ana e Beto, de um perfil para outro, não deveria mudar a resposta da função sobre Ana e Beto. Tá? Então, vamos ver agora definição formal de tudo isso que a gente viu, para depois seguir para o teorema de Arrow. F é uma função unânime se, quando toda a sociedade diz o mesmo perfil, toda a sociedade tem a mesma preferência, o resultado dessa função é essa preferência. Tá? Então, para toda preferência em L, se todo mundo falar essa preferência, a resposta de F é essa preferência. Um eleitor I ele é ditador para F se a função F for simplesmente isso. Dado as preferências da sociedade, a resposta é sempre a preferência do jogador I. Não importa qual perfil de estratégia, qual perfil de preferências da sociedade. E aí a definição mais chata é essa F ser independente de alternativas irrelevantes se para qualquer alternativa A e B que você pegar em A, para todo perfil de estratégia e todo perfil de estratégia linha, se F calculada no primeiro perfil de estratégia der o resultado maior e F calculada no perfil de estratégia linha der o resultado maior linha, tá? E a gente tiver que A maior e B, C e somente C, A maior e linha B, ou seja, lembrando, todo mundo que preferia A a B continua preferindo A a B, todo mundo que preferia B a A continua preferindo B a A. Isso vale para todo eleitor. Então a gente tem que, se a resposta era que A era melhor que B, a resposta continua sendo que A é melhor do que B. E se a resposta era que B era melhor que A gente continua tendo que B é melhor do que A. Tá? Então isso é F ser independente de alternativas irrelevantes. Tá? Ou seja, ela é independente de alternativas irrelevantes se a ordem entre A e B na preferência de F depende apenas da ordem relativa entre A e B para os eleitores. Tá? Bom, então, se F é unânime e independente de alternativas irrelevantes, se todo mundo preferia A a B, tá? Então a função F tem que falar que A é melhor do que B. Tá? Como que você prova isso? A ideia é a seguinte, deixa eu rascunhar aqui em cima. Imagina que você pega uma ordem de preferência aqui, certo? Deixa eu fazer o seguinte. Digamos que você diga que A é melhor do que B, melhor do que todas as outras alternativas em alguma ordem que você colocar aqui, tá? E com isso daqui eu estou definindo... deixa eu, na verdade, inverter aqui. Então, pega uma ordem de preferência que é assim. A é melhor do que B, né? Melhor do que qualquer uma das outras alternativas. Quando você calcula F dessa preferência, certo? Onde todo mundo tem essa preferência, como F é unânime, vai dar essa própria preferência, certo? Ou seja, a gente vai concluir que a sociedade prefere A a B porque é unânime. Tá? Tá bom. Então, isso é a unanimidade que a gente já tinha visto. Né? Mas por que eu tenho que, se todo mundo prefere A a B, mesmo que as preferências sejam diferentes, quer dizer, como explicar isso?
talvez eu quero dar um passo atrás. Vamos começar de novo. Eu acho que a explicação não ficou boa. Tá. Vamos lá. O que eu quero dizer aqui? F é unânime, a gente sabe que significa isso daqui. Né? Se todo mundo tiver a mesma preferência, a resposta é essa preferência. Tá? Mas o que eu quero dizer é que se F é unânime e independente de alternativas irrelevantes, a gente tem uma unanimidade mais forte do que a gente definiu ali. Tá? Quero dizer o seguinte, se digamos que A é melhor do que B para o jogador 1, que é melhor do que o C para o jogador 1, desculpa, eleitor 1, que A é melhor do que C, que é melhor do que B para o eleitor 2, e que e que C é melhor para o 3 do que A do que B. Tá? Você tem esses 3 eleitores. Por unanimidade aqui, você não consegue concluir nada, né? Porque esses 3 eleitores têm ordens de preferência diferentes. Então, F ser unânime não te diz nada. O meu ponto é que se a sua F for unânime e independente de alternativas irrelevantes, você consegue concluir aqui que A é melhor do que B, tá? Porque esse eleitor acha que A é melhor que B, esse eleitor acha que A é melhor que B, e esse eleitor acha que A é melhor do que B. Então é uma ideia de uma unanimidade mais forte. Ao invés de todo mundo ter que concordar no mesmo perfil, na mesma preferência, mesma ordem de preferência, agora todo mundo só tem que concordar na posição relativa entre A e B. Tá? Então é isso que eu quero explicar por que acontece. Por que eu tenho esse conceito mais forte de unanimidade. Só tem que olhar o par A e B e ver se todo mundo prefere A a B, então a resposta tem que ser que A é melhor que B. Tá? Então, agora sim, deixa eu tentar explicar por que isso é verdade. Tá? Então, pega sua função f, tá? E calcula ela, deixa eu chamar de maior, quando todo mundo tem a mesma preferência. Como ela é unânime, essa resposta é essa mesma preferência, certo? Então eu vou definir essa preferência maior como uma preferência onde A é melhor do que B, que é melhor do que as outras alternativas, coloquem em qualquer ordem. Tá? Ou seja, essa função f, né, ela está dizendo para a gente que A é melhor do que B para esse perfil. Tá bom? Agora, quando eu calculo f em maior 1, maior 2, maior n, isso me dá algum resultado, digamos, maior linha. Tá? E aí o meu ponto é que A maior linha do que B. Por que isso? Porque se todo mundo aqui prefere A a B, aqui também todo mundo prefere A a B. E aí as únicas alternativas que eu alterei são as outras alternativas. Quando eu vim daqui para cá, do maior para o maior 1, quando eu vim do maior para o maior 2, etc., eu só embaralhei, só mexi em outras alternativas, nunca em A e B. Né? Então, antes todo mundo preferia A a B, e agora todo mundo continua preferindo A a B. Né? Então, como antes eu estava concluindo que A era maior que B, por unanimidade, agora eu tenho que continuar concluindo que A é maior linha do que B. Tá? Então, quando você combina unanimidade e independência de alternativas irrelevantes,
você ganha uma unanimidade bem mais forte. Que a gente vai usar isso daqui a pouco. Tá? E agora o teorema de Arrow, que é um teorema bem impressionante, e na verdade é o primeiro teorema que eu vi de teoria dos jogos na minha vida, e que me deixou assim encantado com teoria dos jogos, é que toda função de bem-estar social que for unânime e independente de alternativas irrelevantes sobre um conjunto A que tem pelo menos 3 alternativas é uma ditadura. Tá? Outra forma de ler isso é: não existe uma função de bem-estar social unânime, independente de alternativas irrelevantes, que não seja uma ditadura. Tá? E é fácil ver que uma ditadura é sempre independente de alternativas irrelevantes, né? Porque a resposta da F é sempre o que o ditador está falando, né? Então, se você tinha um perfil onde o jogador I preferia Ana ao Beto, e agora você mudar esse perfil de estratégias de qualquer forma, mas sem mudar a ordem relativa de Ana e Beto para nenhum dos jogadores, você também não vai ter mudado para o jogador I, para o eleitor I, né? Então o eleitor I vai continuar preferindo Ana a Beto, né? E isso vai ser o resultado da função F. E também é uma função unânime, né? Por mais estranho que possa parecer. Porque quando todo mundo concorda com o que o ditador está falando, a resposta é o que o ditador está falando, que é o que todo mundo está falando. Certo? Então ela também é unânime. Mas infelizmente a gente não consegue ter unanimidade e independência de alternativas irrelevantes sem ser uma ditadura. Então para isso a gente vai precisar de uma afirmação, e aí depois a gente segue para a prova do teorema. Tá? Então pega 2 perfis de estratégia, perfis de preferência, né? O normal e o com linha, e digamos que você tem o seguinte: todo mundo que prefere Ana ao Beto no primeiro perfil prefere Carlos a Daniel no segundo. E todo mundo que prefere Beto a Ana no primeiro prefere Daniel a Carlos no segundo. Tá? Então, de certa forma, Ana e Beto no primeiro perfil têm o mesmo papel que Carlos e Daniel no segundo perfil. Tá? Essa é a ideia desse C somente C. Tá? Então, para essa função que é independente de alternativas irrelevantes e é unânime, né? Se a sua função f tiver dito que Ana é melhor do que o Beto, então ela tem que dizer ela vai dizer também que Carlos é melhor do que Daniel. E se ela disse que Beto é melhor do que Ana, ela vai dizer que Daniel é melhor que Carlos. Tá? Então, se quando você vai do perfil normal para o perfil linha, o papel que a Ana e o Beto tinha antes é o papel que o Carlos e o Daniel têm agora, né? Todo mundo preferia Ana a Beto, prefere Carlos a Daniel. Todo mundo prefere Beto a Ana, prefere Daniel a Carlos. A resposta vai ser a mesma, trocando esses papéis, né? Então, antes a gente preferia Ana a Beto, agora a gente prefere Carlos a Daniel. Antes a gente preferia Beto a Ana, agora a gente prefere Daniel a Carlos. Tá? E aí, sem perda de generalidade, a gente vai, então para provar isso, supor que C e B são diferentes, tá? Se C e B forem iguais, não tem problema, você só renomeia as coisas, tá? Você troca o nome da alternativa A com a alternativa B e da alternativa C com a alternativa D, né? Então você só escreve isso daqui: B maior que A, C somente C, D maior ou igual linha do que C, e aqui a mesma coisa, tá? Então você só está trocando isso. Ah, mas se eu não puder trocar, porque quando eu troco A é igual a D. Bom, mas aí A é igual a D
B é igual a C, certo? E isso daqui é verdade por alternativas, independência de alternativas irrelevantes. É a própria definição de... É só aplicar a definição de alternativas irrelevantes. Tá? Seria todo mundo que prefere Ana ao Beto, agora continua preferindo Ana ao Beto. Todo mundo que preferia Beto a Ana, continua preferindo Beto a Ana. Tá? Então, por aí vai. Então, a gente pode supor que C é diferente de B. E a gente vai supor que a sua função f para esse perfil aqui, para esse primeiro perfil, sem a linha, disse que Ana é melhor que Beto. Se isso não for verdade, na prova você só vai trocar maior por menor. O que a gente quer mostrar é que, como a sua função concluiu que Ana é melhor que Beto, a gente tem que concluir que Carlos é melhor que Daniel, né, no linha. Então a gente sabe que C é diferente de B e a gente sabe que A é maior do que B. Tá? Então a gente vai criar novas ordenações. Então me vai dar um perfil duas linhas a partir do perfil sem a linha, zero linha. Tá? A gente faz o seguinte: você pega o perfil maior I, desculpa, a preferência maior I, tá? E deixa ela do jeito que está em relação a todas as alternativas, exceto a alternativa C. A alternativa C, você vai mover ela para ela ser imediatamente antes da A. Se C for diferente de A, eu não estou assumindo que C é diferente de A, tá? Mas se C for diferente de A, você coloca C imediatamente antes de A. E você coloca D imediatamente depois de B. Todas as outras alternativas continuam na mesma posição, tá? A e B também, você não vai mudar você não vai mudar a ordem relativa de ninguém, exceto C, que você vai mexer na permutação para ficar imediatamente antes de A, e D imediatamente depois de B. Se D não for igual a B, que também eu não estou supondo que D é diferente de B. Estou só supondo que C é diferente de B. Tá? Então a gente tem que C é maior duas linhas do que D. Por quê? Por unanimidade, todo mundo prefere C a A nesse novo perfil, nesse perfil em duas linhas. Né? Porque foi assim que eu fiz. Eu movi C para antes de A. E eu movi D para depois de B. Então todo mundo prefere B do que D nesse perfil. Né? E aí, por transitividade, C... Desculpa. Primeiro eu preciso disso. Né? Por independência de alternativas irrelevantes, eu só mexi em C e D. Todo mundo preferia A, B antes, continua preferindo A, B agora, em duas linhas. Então, se antes A era maior que B, a gente ainda tem que A é maior duas linhas que B agora. Né? Então a gente pluga essas coisas aqui. C é maior ou igual a duas linhas do que A é maior ou igual a duas linhas do que B, e B é maior ou igual a duas linhas do que D. Então a gente conclui que C é maior ou igual a duas linhas do que D. Certo? E agora, note que a gente tem essa propriedade, que quem preferia Ana a Beto prefere Carlos a Daniel nesse perfil duas linhas. Né? Porque eu coloquei C imediatamente antes de A, eu coloquei D imediatamente depois de B. Né? Então, a gente tem que... e a gente sabia isso, né? A gente sabia que quem preferia Ana a Beto, no normal, preferia Carlos a Daniel no linha, né? Então, quem prefere Ana a Beto, prefere Carlos a Daniel no duas linhas e prefere Carlos e Daniel no linha. Quem prefere quem prefere Beto a Ana, eu coloquei o D imediatamente depois do D.
E eu coloquei o Carlos imediatamente antes do A, então a pessoa prefere também Daniel a Carlos. Mas quem preferia Beto a Ana no normal, preferia Carlos a Daniel no linha. E a gente concluiu que ele preferia também Carlos a Daniel no duas linhas. Tá? Então a gente concluiu que desse perfil duas linhas com esse perfil linha, todo mundo que preferia Carlos a Daniel prefere Carlos a Daniel, e todo mundo que preferia Daniel a Carlos prefere Daniel a Carlos. Agora no linha. Então a gente, por independente de alternativas irrelevantes, como a gente tinha que C era maior duas linhas do que D, a gente tem agora que C maior linha do que D. Tá? Que é o que a gente queria provar. Então a gente tem essa ideia de neutralidade dos pares. No fim das contas, o que está querendo dizer isso é que Ana, Beto, Carlos, Daniel é só nome. Né? Se você tem... o que importa é quem está preferindo Ana a Beto e quem está preferindo Beto a Ana para a gente decidir socialmente se Ana é melhor que Beto ou se Beto é melhor que Ana. Tá? Mas se eu troco de nome agora, eu falo Carlos ou Daniel, tem que ser a mesma resposta. Então não depende do nome da Ana, o nome do Beto, o nome do Carlos, o nome do Daniel. Tá? Essa função, ela não simplesmente devolve que Ana é melhor que Beto por acaso. Tá? Então, agora a gente já aprova o teorema de Arrow. E a gente vai usar uma ideia muito parecida. Como que é a ideia dessa prova? A ideia dessa prova aqui que a gente viu é, a gente tem um maior, a gente constrói um maior duas linhas que a gente consegue aplicar independência de alternativas irrelevantes aqui, né? E unanimidade para concluir alguma coisa sobre esse duas linhas, né? E aí a gente consegue desse daqui ir para o linha com independência de alternativas irrelevantes. Então a gente construiu meio que um meio do caminho aqui, né? Entre esse cara e esse cara para poder ligar eles. Então a gente vai fazer uma coisa muito parecida agora. Pega um par de alternativas qualquer, diferentes, A e B. Tá? E aí a gente vai construir vários perfis de estratégia. A gente vai construir N mais um perfis de estratégia. Tá? Eu vou chamar de π elevado a i, né? πi, um perfil de estratégias, tá? Onde você tem o perfil do jogador 1, do jogador 2, do jogador N, e esse izinho aqui está indexando esses perfis, essas preferências, relacionando com esse perfil I. Tá? E eu vou fazer o seguinte, para outras alternativas que não são A e B, você pode fazer o que você quiser, você pode colocar elas na ordem que você quiser. Tá? E em relação a A e B também. Mas eu quero que todo eleitor com índice menor ou igual a I prefira A do que B. Tá? Então, a preferência do eleitor J no perfil PI, ele prefere A do que B, se o índice dele for menor ou igual que I. Se o índice dele for maior do que I, ele prefere B do que A. Tá? Por isso esse C é somente C. E eu vou chamar de maior I a resposta da função f quando você dá para ela esse perfil πi. Tá? E agora, se eu juntar unanimidade com independência de alternativas irrelevantes, eu posso usar aquela unanimidade mais forte, né? E aí, em π0, todo mundo, ninguém tem índice menor ou igual a 0, né? Porque meus índices começam em 1. Então, todo mundo prefere B do que A. Né? Então, quando eu calculo f de π0, todo mundo prefere Beto a Ana, B a A. Então, a função vai me dizer, por essa unanimidade mais forte, que B é melhor do que A. Em πn, todo mundo
mundo tem índice menor ou igual do que N. Então, todo mundo prefere Ana a Beto. Certo? Então, por unanimidade, essa unanimidade mais forte, a gente tem que Ana é melhor que Beto nesse perfil N. Não, desculpa, nessa preferência da sociedade N. E agora, se antes a gente preferia Beto a Ana, e agora a gente prefere Ana a Beto, em algum momento teve um ponto de mudança, né? Que a gente chama de pivotar. Então, a gente teve um pivô. Então, tem que ter um momento em que, num certo I estrela menos 1, a gente preferia Beto a Ana, e nesse momento I estrela, a gente passou a preferir Ana a Beto. Tá? Por que isso? Bom, você tem aqui Beto maior ou a 0, Ana. Se você já trocar na primeira, tá aqui, você fez essa troca. Se você não trocar na primeira vez, né, você vai repetindo aqui até algum K, mas em algum momento você vai ter que ter o A maior ou igual que B pela primeira vez. Nem que seja no N. Né? Não tem problema. Não tem problema essa primeira mudança ocorrer em 1 ou em N, mas ela tem que ocorrer em algum momento. Isso lembra aquelas coisas de cálculo, né? Que se eu tenho uma função aqui que ela é negativa num ponto e ela é positiva num ponto, ela tem que ser, e ela for contínua, ela tem que ser 0 em algum momento, né? Pode ser várias vezes, mas pelo menos alguma vez ela tem que ser 0. Então é a mesma coisa aqui. Tá? Então tem algum ponto e estrela que essa função mudou. Né? Curiosamente, esse ponto I estrela é quando o jogador I estrela antes preferia B a, né? Então, se eu colocar aqui, antes ele preferia B a A e agora ele prefere a B. Né? Então a gente vai mostrar que essa mudança aconteceu exatamente porque o I estrela mudou de ideia e que o I estrela é ditador. Esse pivô, esse ponto de mudança é que é o ditador da nossa função. Tá? Então, toda essa parte desse slide é só para descobrir quem é esse I estrela. Tá? E agora a gente vai fazer o seguinte. Então agora a gente vai conseguir provar esse teorema de Arrow, relacionando um pouco com o slide anterior. Tá? A gente vai fazer o seguinte, pega um perfil de preferências qualquer e escolhe 3 alternativas diferentes, C, D e E, desse A, de forma que o eleitor I estrela, que é quem eu quero provar que é o nosso ditador, prefere C a D. Tá? Então, para qualquer perfil de estratégias, perfil de preferências que você pegar, e qualquer 3 alternativas que você escolher. A única coisa que eu estou pedindo é que você fale que o I estrela prefere C a D. Né? Se você preferir D a C, você só inverte os nomes. Eu vou mostrar que a função diz que C é melhor do que D. E quando eu fizer isso, eu vou ter mostrado que a função segue exatamente aquilo que o I estrela fala sempre. Não importa qual é o perfil de preferência. Tá? Então a gente vai... e um detalhe, C, D e E não precisam ser diferentes de A e B do slide anterior, tá? Apesar dos nomes diferentes. Só precisam ser diferentes entre si. Então, a partir desse perfil de preferências que a gente tinha, a gente vai criar um perfil de preferências linha. Tá? Só que a gente vai fazer o seguinte, para todo eleitor que vem antes de estrela, eu quero que você coloque o E lá no final desse maior I linha. Tá? Então, todo mundo... O E vai ser o menos preferido do menor do que o I. Todo eleitor I menor que estrela, o E vai ser o menos preferido.
Para todo mundo que é maior do que estrela, eu quero que você mova o E para o começo, né? Então, altere maior I para colocar o E lá no começo, formando maior I'. E para o I estrela, eu quero que você coloque o E entre C e D. Tá? Então, a gente já sabia que ele preferia C a D. Podia ser que tivesse junto C e D, né, na sequência, C e D em seguida. Você vai colocar o E aqui no meio entre C e D. Tá? Agora, se você olhar as preferências que os jogadores têm para C e E, né, o que é? É todo mundo menor do que I prefere C do que E, porque está lá no final. Né? Todo mundo maior do que o I, linha, prefere E do que C, porque está lá porque tá lá no começo. E o jogador I estrela prefere C a E. Tá? Então, essa preferência dos jogadores para C e E é a mesma preferência que a gente tinha para A e B em Pi de I estrela. Porque Pi de I estrela falava para você o seguinte: o A era maior I estrela B, C e somente C. Deixa eu chamar de J, que era a anotação que estava no outro slide. Se somente CJ fosse menor ou igual do que I estrela. Então, quem prefere A a B são só os caras com índice menor ou igual do que I estrela. Agora, quem prefere C a E são os caras com índice menor ou igual do que I estrela. Os outros preferem E a C. Tá? Então, as preferências que os jogadores têm para C e E agora, nesse Pi', é a mesma preferência que eles tinham para A e B naquele perfil Pi estrela. Tá? Então, por neutralidade de pares, a resposta que a gente tinha antes para A e B tem que ser a resposta que a gente tem agora para C e E. Né? E a gente tinha. E o I estrela era o primeiro ponto onde A passava a ser melhor do que B, lá no slide anterior. Né? Então a gente tem que concluir aqui que C é melhor do que E nesse perfil linha, por neutralidade dos pares. Agora, qual que é a preferência dos jogadores para D e E? Esses jogadores aqui, o E está lá no final. Então eles preferem o E, certo? Para esses, o E está lá no começo, então eles preferem o E do que D. E para esse daqui, aí aqui faltou uma linha no meu slide, né? Ele prefere E a D também, né? Então, quem que prefere D a E? Os Is com índice menor do que I estrela. Os índices I, os I maior ou igual a I estrela, preferem E a D, certo? Então, esse é o mesmo papel que a gente tinha para A e B em Pi de I estrela menos 1. Porque aqui a gente tinha isso daqui. Né? Se somente C, J fosse menor ou igual do que I estrela menos 1. Que é exatamente o que a gente tem aqui, só que para C e D. Desculpa, para D e E. Tá? Então, por neutralidade dos pares, de novo, como aqui em π estrela menos 1 a gente sabe que a resposta é que B é melhor do que a gente tem que ter que a resposta aqui seja que E é melhor do que D. Tá? E aí, então, a gente concluiu que C é maior ou igual a linha que E é maior ou igual a linha do que D, então a gente concluiu que C é maior linha do que D, né?
Só que eu só movi E. Eu não mexi nas relações entre C e D. Então a gente concluiu que C é maior do que D, que é exatamente o que o ditador tinha falado. Tá? Então, só para fechar a prova, eu quero que vocês percebam isso, né? Por que ele é um ditador, então? Tudo bem, coincidiu com o que ele falava, mas estou falando que não importa o que a sociedade diga, se o jogador e estrela prefere C a D, a gente conclui que C é melhor que D, né? Então, quando ele diz a preferência e estrela dele lá, você tem que perceber que isso daqui vai dar a própria... a resposta de F vai ser... Deixa eu escrever direito isso. Certo? A resposta vai ser maior e estrela, por quê? Sei lá, pega a primeira alternativa que ele gosta, a 1, que é melhor do que a 2. Aplica esse teorema e a gente vai concluir que a 1 é maior do que a 2. Aí, a gente sabe que a 2 é maior do que a 3 na preferência dele. A gente vai concluir que a 2 é maior do que a 3 na resposta. E assim por diante. Então é só se aplicar essa prova em sequência para as alternativas dele para perceber que você tem de fato a mesma resposta da função f. Bom, então a gente viu a prova do teorema de Arrow e agora a gente vai falar um pouco dessa coisa de voto estratégico, né, ou voto útil, qualquer coisa do tipo, tá? Que é o seguinte, você tem uma função fzinha, então agora f é uma função de escolha social, ela vai me dar uma alternativa, não uma ordem de preferência, né? E a gente diz que ela é estrategicamente manipulável por um eleitor I se existir algum perfil de preferências, tá? E uma preferência alternativa para o I', tal que o I prefere a linha do que A, tá? E quando ele fala a verdade, a resposta é A. Quando ele mente, a resposta é a linha. Tá? Então, o eleitor I, que prefere a linha do que A, modifica o resultado da eleição, declarando essa mentira, essa ordem mentirosa, ao invés da sua real preferência. Certo? Então, se tem um candidato que está ganhando que não é o que eu gosto, mas se eu mentir, eu consigo fazer o outro candidato que eu gosto mais ganhar, então essa função f é estrategicamente manipulável por mim, né, pelo eleitor I. Tá? Se f não pode ser estrategicamente manipulada por nenhum eleitor, a gente diz que ela é a prova de estratégia. E aí o teorema do Gilbert e Satterthwaite diz o seguinte, se a gente tem f, é uma função de escolha social, a prova de estratégia sobre A, com A maior ou igual a 3, então tiver pelo menos 3 alternativas, f é uma ditadura. E a ideia da prova, não vou dar a prova em si, mas é o seguinte, você pega a sua função de escolha social e de uma maneira esperta, transforma ela numa função f de bem-estar social. E aí, se a sua F for a prova de estratégia e não for uma ditadura, então essa F-zona, ela é unânime, ela é independente de alternativas irrelevantes, e ela não é uma ditadura. E, pelo teorema de Arrow, essa função F não existe. Então, essa Fzinha também não pode existir. Tá? E aí, isso conclui a prova do teorema deles. Tá? E aí no próximo vídeo a gente começa a ver mecanismos que envolvem dinheiro para tentar resolver esse impedimento do teorema de Arrow e do teorema de Gilbert-Satterthwaite.